Estado de Minas, que há mais de 20 anos por mais de 20 anos ele trabalhou lá, você vai ver que as matérias dele, mesmo quando estavam contundentemente mostrando os erros da polícia e de setores da política mineira, ele dava chance ao contraditório. Por isso eu tive acesso ao trabalho de Zé Cleves na faculdade, uma professora usou as reportagens. Como hoje eu uso as reportagens dos companheiros, colegas ou não, que eu julgo competentes o suficientes para se tornarem realmente manuais em sala de aula. Portanto, o Zé Cleves, ele hoje se tornou quase que um mártir nesse momento que ele passou. E hoje, quando os nossos colegas da imprensa nem abrem, nem dão o seu devido espaço. Por isso, hoje, Vera Godoy, eu, e a gente faz questão de acompanhá-lo também, para dar o testemunho. Nós temos ido às faculdades, recomendo a mesma coisa a PUC Minas, para que ele conte, narre. E essa aula é uma verdadeira aula espetáculo do que deve ser a verdadeira imprensa. Pois bem, no momento em que sai o livro de Zé Cleves, em que nós estamos dando notícia, aquilo que a imprensa não deu, que José Cleves é inocente, nós testemunhamos isso, que uma vida foi trucidada, ele tenta levantar os flagrários da sua vida e mostrar que tem a dignidade, essa mesma dignidade ele carrega consigo, nós fomos achocalhados com a decisão do Supremo. Então, assim como a nobre deputada tomou a decisão de lançar um projeto, em Belo Horizonte também, nós apresentamos um projeto, que é o 667/2009, de autoria minha e da vereadora Luzia Ferreira, que nem é jornalista, é bióloga, é a presidente da nossa casa. Temos uma mulher presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, para nós uma experiência encantadora. Pois bem, é uma produção conjunta. O projeto nosso prevê que a obrigatoriedade do diploma de jornalista em todos os cargos da administração direta e indireta do município, mas não somente concursados, COCAI, mas também os cargos de recrutamento amplo. E aí acontece um efeito cascata. Em Belo Horizonte nós somos 41 vereadores, nem todos eles têm jornalista em seus gabinetes, mas tem alguém que cuida do marketing. Algumas dessas pessoas são aqueles colegas que, durante a época da campanha, cuidou da montagem do material publicitário, organizou a equipe de rua que colocava os lambe-lambes, faixas, sei lá, e essa pessoa ganhou o título de responsável pelo marketing. Ele ocupa o papel de um jornalista hoje nos gabinetes. Isso nos deixa indignados. Portanto, esse projeto quer corrigir uma distorção independente da questão do Supremo. Mas o efeito cascata, e nós sonhamos que isso aconteça, portanto, algumas outras câmaras, a começar da Grande BH, cidades vizinhas, e pelo menos uma já vai apresentar um projeto semelhante, praticamente igual. Não nos causa problemas isso. Por quê? Boa parte também dos nossos legisladores no interior de Minas não tem jornalista. E, pasmem, nem mesmo a prefeitura. Na cidade de João Monlevade, por exemplo, somente agora, com o novo prefeito, que se instaurou o fato de o chefe da comunicação social, o secretário de comunicação social, ser um jornalista. Até então era dono de rádio, jornal, marqueteiro. Agora é que mudou o cenário lá nessa cidade que eu estou citando. Mas em muitas outras de Minas continua como sempre foi. O responsável pela comunicação é um partidário político qualquer, é um manda-chuva da cidade, alguém que foi colocado naquele setor para satisfazer interesses políticos, mas não cidadãos. Por isso, nós sonhamos que o projeto receba um efeito cascata, se multiplicando pelo interior de Minas. Sei que a iniciativa da deputada Érica também pode fazer o mesmo, não somente no distrito, mas, quem sabe, nas regiões vizinhas, chegando a Goiás e tantos outros locais onde a imprensa já é avacianada há muito tempo, onde já sofre os atentados há muito tempo. No norte do Brasil, por exemplo, a imprensa tem que se calar diante dos donos de madeireiras e os grandes fazendeiros, né? O livro Viúvas da Terra, de Cléster Cavalcante, que, aliás, ganhou o grande aval por ocasião quando o Nilmar Miranda, que também é jornalista, Cleves se lembra, a senhora também, né? Foi secretário nacional de Direitos Humanos. Esse livro é uma grande reportagem de um companheiro nosso, que mora no Rio de Janeiro, que mostra o desmando e o mando dos senhores de engenho que hoje vivem no norte do Brasil e calam a imprensa, mas calam os delegados, calam os juízes, inclusive. Nós temos que mudar esse cenário. Como fazer isso quando nós perdemos o nosso valor enquanto jornalistas? Quanto muita gente hoje quer brincar de ser repórter. Eu lembro que um dia depois da decisão do Supremo, nós temos na região que eu moro, por exemplo, um senhor, um missionário, pastor evangélico, e todo mundo sabe que ele é meio pirado, né? Então, todo evento ele transmite para uma rádio FM pirata
as suas informações. E ele chega atravessando todo mundo. Você está tendo uma entrevista coletiva, tem toda a imprensa lá, já bem posicionados fotógrafos, cinegrafistas e, obviamente, a turma com o microfone, coisa que vocês já vão fazer bem, nós já fizemos boa parte da nossa vida. Ele chega atravessando tudo, mas prefeito, e coloca o microfonezinho dele. Todo mundo ri. No dia depois, eu lembro que foi uma sexta-feira, nós estávamos em um evento e chegou e falou: jornalista, agora eu também sou. Ele começou a gritar para todo mundo: eu sou jornalista, abra espaço para mim. E todo mundo saiu até rindo. Mas ele tinha razão, a partir de agora eu tenho que abrir espaço para o missionário lá de Belo Horizonte. E tantos outros que acabam, e se quiserem, podem ocupar o nosso lugar. Inclusive, se a nossa PEC não conseguir ir adiante, é bom que se saiba que mesmo em Belo Horizonte, se esse projeto for aprovado, e alguém entrar num concurso para o cargo de jornalista e for aprovado e não tiver diploma, ele pode recorrer ao Supremo, inclusive. Por isso, a nossa bandeira ela é longa, não termina aqui num projeto como o da Érica, ou do Adriano e tantos outros. É uma bandeira pela dignidade e valorização da nossa profissão. Por fim, já falei muito, né? Mas, deputada Érica, eu trouxe aqui uma carta de um nobre colega nosso, que é o jornalista Dídimo Paiva. Imaginem, gente, ele hoje está com seus 81 anos, portanto, o seu notório saber lhe permite falar muita coisa e muitas verdades. Mas Dídimo Paiva, e Vera Godoy trabalhou muitos anos com ele, não que ela já tenha 80, mas todos nós, pelo contrário, né, somos da escola do Dídimo, né, Cleves? Aprendemos, ouvimos, temos os seus conselhos. Então, ele não é pela idade, não. Desde quando ele já se dá por jornalista, ele fala a verdade, doa quem doer. E não sei por que demorou tantos anos no Jornal Estado de Minas, 46 anos. Somente agora, em abril, o jornal tomou uma decisão burra, incompetente, de dar um dos melhores quadros da imprensa mineira, da editoria principal, que é de opinião. Os editoriais de Dídimo Paiva alimentavam a nossa alma. Ele falava a verdade de maneira tão bonita, então ele entrava em choque com os interesses da imprensa e dos poderosos do Estado de Minas. Aliás, é bom que se diga que em Minas Gerais existe gente que ocupa cargos de destaque na política, que a imprensa não fala um A, mas só diz coisas boas. Portanto, lá em Minas, eles só sobem em votação. É tão bom morar num lugar assim, né? Onde a imprensa acaba sendo amarrada por tantos homens e mulheres poderosos. Pois bem, ele lhe mandou uma carta, ele foi convidado. Nessa carta, que é muito bonita, ele narra um pouquinho da história dele enquanto jornalista. É bom que se diga que o primeiro manifesto contra a repressão militar foi de autoria dele. Ele participou da elaboração do nosso Código de Ética e tantas outras coisas. E aqui ele traz algumas linhas, palavras muito bonitas, e chama a atenção nossa, inclusive, os neo-jornalistas, e eu faço questão de pegar um pedacinho dele, quando ele diz: os heróis hoje são outros. O jornal hoje é coisa de brincadeira, porque o jornalismo online derrubou a leitura. Como o povo brasileiro não gosta de ler, são apenas 400 milhões de livros editados por ano. Mesmo assim, mais de 97% de livros didáticos parecem não fazer falta. Você sabe que os 140 maiores jornais diários brasileiros publicam apenas 4,9 milhões de exemplares diários para uma população de quase 200 milhões de habitantes? E, a partir daí, ele vem traçando a sua tese que nós, brasileiros, estamos lendo menos. Nós, claro, hoje temos mais acesso à internet, a internet tem coisas legais, né? Hoje, pelo Twitter, a gente pode falar onde é que estamos. Estou saindo do banheiro, agora eu vou namorar, agora eu vou em tal lugar, acompanhe comigo tal baile. E as pessoas até brincam disso. Mas nós, jornalistas, entramos nessa, é até interessante. Vocês vejam que os repórteres em Belo Horizonte ficam atentos com os twitters dos políticos, para saber o que eles estão fazendo. E os jornalistas também, a exemplo do Noblar, colocam as suas informações constantemente. Isso é legal, isso é a época da modernidade. Por outro lado, temos que ficar atento que a nossa geração não lê tanto, não presta atenção na informação, não presta atenção na realidade das fontes. E aí que surge o problema do jornalismo hipócrita. Aquele que não lê, aquele que não tem coragem de sair da redação e lá na fonte conversar com a fonte, independente se é um acusado de assassinato ou se é o delegado, mas ele chega lá, ele vê, ele observa. Jornalismo como os de Dídimo Paiva, de Cléster Cavalcante, de José Cleves, de Vera Godoy, aqui da Josiane, que vem de uma escola diferente, é um jornalismo tão bonito, é um jornalismo que a gente aprende a amar a observação, aprende a perceber o olhar. Assim como um médico também faz o seu trabalho de reconhecimento de uma doença pelo olhar, não sei se essa é a nossa veia da semiótica, a minha formação, professora e deputada,
mas o olhar, o pegar, o sentir, nós perdemos isso. Quantos de nós, repórteres, vocês vão sentir isso, choramos a nossa primeira reportagem diante de um cadáver e a mãe chorando, a dor de um filho. Josiane se recorda bem que lá na PUC Minas ainda, a sua reportagem que marcou foi a visita a uma penitenciária, né, de madrugada, conversando com os parentes. Isso mudou, isso forjou, do ponto de vista ideológico, a identidade de Josiane. Que seja assim hoje, por isso nós lutamos por um jornalismo diferente. Quem sabe voltar um pouquinho ao passado, mas acompanhando a modernidade. É isso que nós precisamos. Portanto, meus caros companheiros, está aqui uma boa sugestão à leitura. Ainda não está na internet. Esse livro você vai ter que pegar e folhear, mas vai se amar. Você vai chorar em alguns momentos, você vai se revoltar em outros, mas você vai ter orgulho de ser um jornalista da escola de José Cleves. Por isso eu estou aqui. Eu ainda estou em processo de aprendizagem. Estou em construção, deputada. Mas ainda bem que eu estou em construção, aprendendo com gente muito boa, como vocês da mesa, e vocês estão nos prestigiando aqui. Estamos à disposição para dar nossas contribuições e para dizer para o José Cleves que você foi jogado na lama, mas não perdeu a dignidade. Portanto, você nunca ressurgiu das cinzas. Você já é um homem de coragem, de caráter, deveria estar na faculdade, aprendendo e olhando seu exemplo. Então, que bom estar ao seu lado e estar aqui hoje, gente. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer, anunciando a presença do Gervásio Gonçalves, que é jornalista, diretor-geral da Rádio e Jornal Regional. Um prazer tê-lo aqui. E passar a palavra nesse momento ao procurador do Distrito Federal, doutor Eduardo Muniz Machado Cavalcante. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer pelo convite à excelentíssima senhora deputada Érica Cocai por essa bela iniciativa dessa honrada Casa Legislativa, precisamente da Comissão de Cidadania, de Ética e Direitos Humanos e Decoro Parlamentar. E, em nome dela, faço o cumprimento de todos aqui da mesa, em especial também ao jornalista José Cleves, a quem tanto admiro e que, com seus raros encontros que podemos ter em razão da distância, fico impressionado com a sabedoria, com a experiência e com a persistência por um ideal de justiça que ele sentiu na pele. Realmente é uma história comovente. Assim, eu pude acompanhar bem já nos momentos finais dessa história, e realmente é uma história chocante. Quando você começa a escutar e horas e conversando com ele, ficamos perplexos com a situação que ele passou e que ele vivenciou e vivencia até hoje, nessa incessante luta por um ideal de justiça, e que, com seu próprio sangue ele conseguiu mostrar à sociedade que ainda resta nele, e vai sempre existir, essa luta por um ideal de um jornalismo ético, consciente e responsável. Quando eu vim para cá, eu queria dizer que eu não tinha nem preparado. Eu vim para cá muito mais para escutar, para admirar as palavras, e aqui já proferidas pelos nossos colegas aqui da mesa, sábias palavras, brilhantes palavras aqui dos colegas. E no início vim mais para parabenizar, para agradecer pela convivência e pela luta que esse jornalista, José Cleves, ele desempenha diariamente. É uma luta profissional e familiar, porque não é fácil passar por uma situação como essa e conseguir educar seus filhos da forma como ele educa, e principalmente mantendo as relações familiares sempre de forma carinhosa e dedicada a todos eles e a todos os outros membros. Mas, diante dessa audiência pública,
instaurada aqui na casa, nessa Jornada da Casa, em especial pela deputada Érica Cocai, algumas reflexões eu, nesse momento, pude fazer, até quando estava sentado aqui na mesa, até como um eterno estudioso do direito e leigo no jornalismo, fiquei aqui pensando como poderia haver uma interação mais equitativa entre o jornalismo moderno e o curso processual de uma investigação, de um processo judicial. Acho que, como os demais membros aqui da mesa já comentaram, é essencial a participação da imprensa nessa luta por um Brasil mais justo, mais correto, mais ético, mais isonômico. Isso é inegável. Acontece que casos específicos e não tão raros de injustiça acontecem e nos fazem pensar numa melhor solução para isso tudo. Acho que o jornalismo, o neojornalismo, ele passa por um grande dilema hoje, que seria apresentar ou divulgar uma informação em um tempo que não seja tão tardio, mas que também consiga aprimorar efetivamente e oportunizar o que no direito nós chamamos do contraditório e da ampla defesa. É claro que a notícia que vai ser veiculada na imprensa, essa divulgação, ela não pode esperar 1, 2, 3, 4, uma semana, 2 semanas, um mês, um ano para ser mostrada. No entanto, o jornalismo ele não pode se empolgar de, no calor dos fatos, no dia do fato, apresentar uma informação muitas vezes incompleta e deturpada. É imprescindível, eu falo isso aqui porque a plateia está repleta de estudantes de jornalismo, de encontrar esse ponto dessa simbiose entre o curso processual, em que, em tese, se oferece o contraditório, a ampla defesa, e a divulgação dos fatos na mídia. Claro que a imprensa ela não vai esperar o término de um processo judicial para divulgar a situação concreta. Assim sendo, seria uma espera que muitas vezes cercearia um direito, uma liberdade de expressão. Por outro lado, a imprensa e os meios de comunicação devem repensar, e aí falo aqui como até mesmo como um curioso desse tema, como ela poderia criar mecanismos, não propriamente de controle. Essa palavra seria um pouco preocupante diante do que o Brasil passou com a ditadura militar, mas uma forma adequada de se encontrar uma coerência das informações veiculadas na imprensa, na mídia, de uma forma em geral. Então, nesse momento, a gente percebe que é imprescindível o jornalista ter a consciência de que não basta uma simples ligação não atendida, que foi cumprido, que foi efetivamente oportunizado o contraditório e ampla defesa. Casos como esses demandam uma análise mais apurada, mais detalhada do processo. Aqui tem uma vida de uma família em jogo. Então, importantíssima a consciência de vocês, jovens jornalistas, e nessa sensibilidade de se encontrar um ponto de equilíbrio entre o tempo da divulgação e o tempo da oportunidade de um contraditório, de uma ampla defesa para aqueles que estão veiculados, que estão sendo citados no meio de comunicação. Então, gente, gostaria de
parabenizar pela iniciativa da casa. Queria agradecer pela oportunidade. Queria parabenizar pela luta, pelo esforço do jornalista Zé Cleves. Realmente é uma tentativa, uma pretensão, não só de limpar a sua mancha que lhe foi causada, mas numa luta mais ampla, de um jornalismo mais ético. Quando eu fui no lançamento do livro, lá no interior de Minas Gerais, comprei alguns exemplares para trazer aqui para Brasília e fazer uma pequena divulgação. E com a visita de um familiar meu lá em casa, eu até comentei com ele, mais precisamente meu pai, que é de Recife. E eu entreguei para ele o livro e disse: pai, lê esse livro aqui e depois a gente conversa. Ele virou para mim e fez: é aquele caso daquele jornalista que matou a esposa? Assim, na hora eu vi como, na pele, a influência da mídia causa em uma situação de injustiça. O poder que a mídia tem é muito forte. Vejam que uma decisão judicial passa anos para ser proferida. Muitas vezes, longos anos. Oportunizando um contraditório, uma ampla defesa, seguido de, enfim, contestação, audiências e mais audiências, de razões finais, e sentença, e apelação, e sustentação oral no tribunal, e recurso para os tribunais superiores. Enquanto que a imprensa, muitas vezes, na ânsia de um jornalismo, muitas vezes sensacionalista, termina condenando, no calor dos fatos, muitas vezes deturpados, um cidadão. Então, vejo isso com muita preocupação e imagino que o jornalismo moderno está crescendo cada vez mais com iniciativas como essa, aqui dessa casa, de casas legislativas como a de Belo Horizonte e demais outras unidades federadas, que aprimoram cada vez mais esse Estado democrático de direito. Sem imprensa, talvez estaríamos vivendo ainda uma ditadura e sequer estaríamos aqui falando para todos vocês. E é por isso, e é por ela, que temos que aprimorá-la. E nesse intento, nessa busca, iniciativas como essa, desta casa, em especial da deputada Érica Cocai, e da figura do jornalista Zé Cleves, e demais membros aqui, né, deputados aqui presentes e membros de comissões importantes da Ordem dos Advogados do Brasil e de instituições da advocacia pública como um todo, venho aqui, pessoalmente, eu, como Eduardo, como pessoa, cidadão que convive com o jornalista Zé Cleves, demonstrar o meu apoio nessa luta por um jornalismo ético, consciente e responsável. Gostaria de agradecer, né, são essas breves palavras que me tocam agora dizer para vocês, mas do fundo do coração desejo a você, Zé Cleves, uma luta eterna e pode contar conosco, que estaremos sempre ao seu lado. Obrigado. Obrigada, doutor Eduardo. Eu vou, antes de passar a palavra para a doutora Isabela, eu gostaria apenas de comunicar que as pessoas que quiserem fazer uso da palavra, nós vamos colher as inscrições. Por um tempo, a gente vai ter que limitar realmente o tempo em 3 minutos para cada uma e cada um. Então, quem quiser fazer uso da palavra, a gente que possa fazê-lo, é só levantar a mão e o cerimonial pega
a inscrição. Então, eu vou passar, portanto, a palavra para a doutora Isabela Silva Oliveira, que é Procuradora Federal da Advocacia Geral da União. Prazer tê-la aqui. Boa tarde, gente. Boa tarde, deputada Débora Cocai. Obrigada pelo convite, pela iniciativa. Em nome dela também, cumprimento todos da mesa. A minha história com o José Cleves, ela é um pouco mais assim, próxima por um laço familiar mesmo. Mas, assim, se eu pudesse definir, eu acompanho ele muito antes deste caso, né, sempre tivemos uma convivência. E se eu pudesse, assim, rotular a pessoa, porque nenhum ser humano, né, a gente pode rotular, mas se eu pudesse rotular, apontar uma característica assim, que fosse principal nele, eu acho que seria o idealismo. Esse senso de justiça, essa busca que eu acho que falta não só nos jornalistas, mas em vários profissionais, que é saber o sentido da profissão, por que ele está ali. O jornalista está para trazer a notícia, para tornar o país mais democrático, para divulgar e também para fazer, muitas vezes, justiça. E o que a gente vê na imprensa é exatamente, acho que o doutor Jomar, da OAB, e o doutor Eduardo também já colocaram aqui, eu acho que a problemática maior neste momento é achar realmente um equilíbrio entre dois princípios constitucionais, a liberdade de expressão e a presunção de inocência. Como chegar no meio termo disso? Porque a liberdade de expressão é garantida para os meios de comunicação em geral. E a presunção de inocência é garantida pelo acesso livre ao judiciário. E só cabe ao judiciário dar a decisão final. Nem as instâncias administrativas, nenhuma delas do Brasil tem essa competência. Toda ameaça de lesão deve ser levada para o judiciário e cabe ao judiciário julgar. Então, assim, tem este problema também do tempo, né? Como que ficaria se a notícia ela tem que ser trazida, não pode demorar muito para a notícia ser divulgada, mas, ao mesmo tempo, o processo judicial tem todos esses problemas que a gente espera que, com os processos eletrônicos, diminuam, né? Vamos esperar. Mas, assim, não podemos, enquanto isso, tem que ser buscada uma solução. E como que fica o jornalista que demonstra uma incompetência técnica? Que foi o que ocorreu no caso do Zé Cleves. Não existe uma OAB do jornalista, né? Assim, não existe um órgão que regulamenta, porque se um advogado, se um procurador, ele atua com litigância de má-fé, ele é punido pela OAB. E a sociedade, a gente não vê isso né, no jornalismo, na profissão, que inclusive agora tem toda essa problemática também de regulamentar a profissão. Então, só buscar uma indenização por danos morais posteriormente ao processo judicial, acho que o doutor Jomar apontou isso aqui muito bem, não preciso nem repetir muito, mas é o que ele disse. O caso da escola base, R$70 mil depois de 9 anos. Depois de 9 anos que você perde a família, perde uma escola, você vai receber R$70 mil. Ainda mais agora, o STJ está tentando também trazer uns critérios mais objetivos para a indenização. Então, daqui a pouco, vamos ter uma tabela de indenizações, e aí o que vai acontecer? O meio de comunicação, a empresa de comunicação, ela vai saber, olha, dano moral por erro na justiça, por erro na matéria jornalística, é tantos mil reais. A gente já internaliza isso aqui nos cursos no meio de comunicação e está tudo resolvido, né? Então, eu acho realmente que tem que se pensar numa forma. A simples indenização não basta. Eu acho que temos que prestigiar os profissionais que são competentes e todo profissional, todo ato deve ser responsabilizado. Aqueles profissionais que não demonstrarem ética, que não buscarem esse contraditório, esse pré-contraditório aí também no meio de comunicação, eu acho que deve ser responsabilizado, e o meio de comunicação também, e não somente com aquela indenização. Eu acho que é um debate que fica aberto, algo que tem que ser pensado no legislativo, uma forma realmente de, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, pensar em como evitar novos casos de Zé Cleves, né? Porque não é o único, e, como disse também o deputado, doutor Adriana, ele bem expôs que
nós temos, José Cléris, temos esses casos conhecidos na mídia, mas e os tantos Josés, Marias espalhados pelo Brasil que estão passando por isso e que nem sabem que teriam direito de... nem tem acesso a um advogado, tem acesso a um defensor público, que muitas vezes, atordoado de processo, não pode cuidar com cuidado daquele caso. É só um apelo mesmo, acho que por uma busca aí de alguma solução ou de alguma forma de contrabalancear esses dois valores, esses dois princípios fundamentais, para que o cidadão, a sociedade, não fique à mercê de buscar uma responsabilização tardia, que já não vai mais atender a todos os danos que lhe foram gerados. Era só isso. Acho que já teve um discurso muito longo por parte de todos, somente queria deixar meu apoio aí e agradecer a sensibilidade da deputada de trazer esse debate. Obrigada, doutora Isabela. Nós temos 4 pessoas inscritas, a Clébia, a Lúcia, que são estudantes, a Isanete, do Comitê de Solidariedade César Batiste, e o Gervásio Gonçalves, jornalista e diretor-geral da Rádio e Jornal Regional. Eu vou, então, lembrar que a gente vai ter que limitar realmente o tempo, a gente está com o horário muito alargado, muito já estourado, e nesse sentido é que eu passo a palavra de imediato para a Clébia, e em seguida já chamo a Lúcia Raquel para que possa... Então, vou inverter, porque me parece que a Clébia saiu, a Lúcia Raquel. Chamar você para fazer uso da palavra. A gente precisa que você fale no microfone para poder gravar. Bom, primeiramente, boa tarde, desculpa pelo nervosismo. E assim, na verdade, eu sei que o tempo é curto, são 3 minutos, mas a dúvida que surgiu ali foram 2. A primeira, que assim, sempre a gente aprende na faculdade essa questão da ética, que devemos ser éticos e todo esse trâmite. Só que como nós, futuros jornalistas, podemos nos portar diante dessa mídia, vamos colocar que geralmente vende as notícias, que não estão preocupados com a informação, mas sim com a venda da notícia. Se há algum projeto de lei em estudo, se há alguma preocupação em relação a isso, para haver alguma lei que possa punir essa questão da mídia, como o caso da escola básica que foi citado, como o caso aqui do jornalista presente, se há algum projeto, algo futuro para que haja essa punição, como o vereador citou, que não há ainda essa punição. E a outra questão também é a respeito do projeto de lei que defende o diploma, tanto aqui da deputada como do vereador. Como que fica a questão? Se há esse projeto de lei, caso ele seja aprovado, a pessoa que não tem o diploma do curso de jornalismo vai poder recorrer junto ao STF. O que vai ser feito? No caso, esse projeto de lei sendo aceito, sendo aprovado, a pessoa não vai poder recorrer? Ou seja, os cargos que são para jornalismo vão ser apenas para aqueles que têm o diploma? Foram essas 2 questões. Obrigada. Convidamos agora para fazer o seu uso da palavra a senhora Isanete, do Comitê de Solidariedade. Boa tarde, eu não vou me demorar porque não estou sem poder falar, mas aproveitando, né, vou me fazer um esforço para agradecer a oportunidade de estar aqui, né, e diante de tantas declarações e de tantas emoções. Bom, nós presenciamos, vivemos a ditadura da imprensa. É uma ditadura. Hoje está sendo levado à extradição por querer do
dos ditadores do STF, nem todos, claro, o senhor César Battisti. E eu quero somente lembrar aqui a vocês, procurem na página César Battisti Livre, conheça a história do César Battisti e vamos nos juntarmos nessa empreitada para a liberdade do César Battisti. No dia 23, na próxima semana de 23 de setembro, faremos o grande grito, César Livre. E estamos pedindo a todos e todas as pessoas, a todas as entidades que se unam. Aproveitem a imprensa livre, porque mais do que eu não tenho condições de falar, não tenho a autoridade de falar, como na presença aqui dos senhores, né, da senhora, dos senhores advogados, jornalistas, né? Mas eu quero dizer que no dia 23 vamos dar o grito de liberdade ao César Battisti. Vamos nos unir nessa questão. Maiores informações, procurem o blog Náufrago da Utopia. E foi com a imprensa livre que nós conseguimos que o ministro desse o asilo humanitário ao César, que hoje está querendo ser derrubado pelo senhor Gilmar Mendes. Muito obrigada. Gente, César Battisti, liberdade para ele. Convidamos nesse momento para fazer uso da palavra o senhor jornalista, diretor-geral da Rádio Jornal Regional, Gervásio Gonçalves. Boa noite a todos. Na realidade, eu vim fazer mais um depoimento em relação ao meu querido amigo José Cleves, que nos conhecemos desde a época do jornal Última Hora, Correio do Brasil, Jornal de Brasília, e, portanto, lá se vão quase 3 décadas. Eu sei da história, conheço a família, conheço a hombridade e a dignidade desse homem, acompanho desde o início que aconteceu essa tragédia, e achei, eu como jornalista também há 30 anos, achei que a imprensa foi muito maldosa com ele, tanto é que essa maldade foi caracterizada em função da inocência dele pelo julgamento, pela justiça. Eu conheço outros casos, como ele bem disse, tem o livro também do caso Maria Eugênia, Distrito Zero. A nossa preocupação com o papel da imprensa em criminalizar as pessoas antes do julgamento pela justiça, é aquilo que já foi dito aqui. Depois de tantos anos, não adianta vir um direito de resposta ou uma outra matéria dizendo que a pessoa é inocente se ela já foi execrada pela opinião pública. E, nesse fato, em relação ao Cleves, meu querido amigo Zé Cleves, lá se vão 10 anos da vida dele e esse tipo de situação, isso que aconteceu com ele, acabou com a vida pessoal, familiar e financeira. Ele está numa situação que não é das boas, lá em Belo Horizonte, em Nova Lima. E então está aqui a minha solidariedade, meu depoimento ao meu querido amigo Zé Cleves, e que a imprensa pense melhor, né, os meus colegas jornalistas e os donos de empresas de comunicação, antes de publicar ou falar ou botar no ar qualquer coisa que venha denegrir qualquer pessoa que seja, porque depois do mal feito é muito difícil voltar atrás e tentar dizer que aquela pessoa é inocente. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o Zé Cleves, porque nós estamos com o horário, vai ter uma outra solenidade aqui, às 19 horas, vou passar a palavra ao Zé Cleves para que ele possa se posicionar, para que a gente possa caminhar para o encerramento. Eu quero aqui agradecer a oportunidade que me foi dada pela Câmara Legislativa, através da deputada Érica Cocai, e a todos os demais membros da mesa que aqui estiveram, deixaram seus serviços, suas tarefas, suas atividades, para vir aqui me ouvir e, ao mesmo tempo, manifestar seu ponto de vista e as suas preocupações com
os rumos que hoje a imprensa está tomando nesse momento de muita dificuldade. Eu estou à disposição da deputada, dessa casa, eu estou à disposição de todos os meus amigos e estudantes de comunicação para qualquer debate a esse respeito. Eu já disse para amigos íntimos e já disse para familiares que eu não vou parar de falar sobre esse assunto, porque me doeu muito e me dói saber que eu sou apenas um. Isso é uma coisa multiplicadora. Tem muitos Zés, né? Muitos Marias, Antônios, como diz o doutor Eduardo, sofrendo o que eu estou sofrendo, e muito pior às vezes. O próprio doutor Gilmar disse isso aqui. E essa Casa Legislativa tem a obrigação e vem cumprindo isso, através da Comissão de Direitos Humanos, esse trabalho de resgatar a cidadania e a justiça. E quero dizer, finalizando, que eu devo muito ao Poder Judiciário, uma das instituições mais criticadas do país. Foi o Poder Judiciário, através da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados Federal, em 2001, que me deu a oportunidade de, durante 1h e 40 minutos, e televisionado direto pela TV Câmara, de fazer todo esse depoimento que eu fiz aqui. Em 2001, ainda assim, a imprensa continuou omissa. Foi a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, através do deputado Durval Ângelo, a quem devo muita obrigação, e João Leite, também que devo muita obrigação, e demais membros, foi essa Comissão de Direitos Humanos que me deu o espaço necessário para que eu pudesse fazer a minha defesa e tentar convencer a opinião pública, esclarecer a opinião pública do que ocorreu. Não foi a imprensa que me deu esse espaço, foram os deputados. Aqui, como também, não foi a imprensa de Brasília que me deu essa oportunidade. Eu não vejo aqui nenhum repórter do Correio Brasiliense, eu não vejo nenhum outro repórter de nenhum outro veículo de comunicação aqui. O que eu vejo aqui são estudantes de comunicação, eu vejo a deputada, e através de suas prerrogativas, de seus pares, é que me deu essa oportunidade. Eu parabenizo a deputada por esse extraordinário trabalho, que continue lutando pela cidadania e pelos direitos humanos. Eu vejo aqui um procurador do Distrito Federal, como ele bem disse, que tem pouco conhecimento em termos de imprensa, na sua forma mais aprofundada, que veio aqui para dar também o seu depoimento e me dar esse conforto, porque isso muito me honra, porque tratam-se de pessoas da mais alta capacidade, da mais alta dignidade, honraria. Se não fosse isso, ele não ocuparia o cargo que ocupa hoje de procurador do Distrito Federal. A doutora Isabela Oliveira, que é procuradora federal, uma das pessoas, não só por razões de laços familiares, mas uma das pessoas que mais me ajudou. É o que eu tinha a dizer. Eu agradeço imensamente, José Cleves, a oportunidade de ter estado aqui na tarde de hoje. Acho que são muito poucas as pessoas que transformam a sua dor, o que fica invisível na alma, o hematoma invisível, para transformá-la em um processo de reflexão coletiva. E reflexão para que nós possamos ir transformando. Porque creio que no que estava acontecendo, essa audiência pública, me lembrava de vários casos que aconteceram aqui na nossa cidade. Lembro de um
de uma pessoa acusada de um assassinato de um adolescente, cunhado desta adolescente, que ficou impossibilitado, inclusive, de adentrar o local de trabalho. E que depois se comprovou e se encontrou os verdadeiros responsáveis pelo assassinato. Isso aqui no Distrito Federal. E fico pensando que há um frenesi muito grande. Quando acontece um fato que tem uma comoção social, existe um frenesi na imprensa, que extrapola todos os direitos e todas as formas de cidadania, inclusive a cidadania da intimidade. Há uma cidadania na intimidade, que ela não é respeitada. Ela é exposta e é entregue numa bandeja para ser devorada. Isso, nesse frenesi, ele muitas vezes invade uma série de outros poderes. Lembro que é como se o Legislativo fosse instado a dar respostas, e são muitas vezes respostas prontas. Todas as vezes que temos algum caso de comoção, que nos comove a todas e todos, o Legislativo se debruça para poder dar respostas, e respostas muitas vezes não para transformar o arcabouço legal ou transformar as relações para que não aconteça mais o que nos atingiu, mas para dar resposta para a própria mídia. Se busca de toda forma dar resposta, e respostas que são pílulas sem nenhum tipo de... respostas prontas, sem nenhum tipo de elaboração. Eu queria falar em nome da Câmara Legislativa de que cabe a nós nos colocarmos enquanto construtores desta democracia ainda tão frágil, porque nós lutamos muito pela liberdade de imprensa, mas não vivemos a liberdade de imprensa. Nós vivemos talvez uma liberdade de impressão. Quando você tem os principais órgãos de comunicação na mão de poucas famílias nesse país, há uma construção. E muitas vezes eu penso que há uma realidade construída, uma realidade midiática, mítica, e uma realidade cotidiana. O que sai das páginas dos jornais nem sempre corresponde à verdadeira condição e aos fatos. É ou a realidade, mas diria que é uma realidade midiática, há um mundo midiático construído. Eu diria que a sua função neste processo, ela é absolutamente fundamental. Poucos fazem isso. Poucos utilizam essa condição de jornalista e escrevem um livro que eu também recomendo que todas e todos possam ter acesso a ele, possam lê-lo, e tentam mudar a realidade. Porque liberdade de imprensa não é a emissão ou a divulgação, a publicização de uma concepção ou de uma versão, mas ela significa a construção da informação livre. Nós estamos falando de comunicação, é uma coisa tão humana, tão humana. O ser humano tem várias formas de se comunicar. E quando a informação ela sai distorcida, construída com outras variáveis, e ela não é livre, e ela não possibilita a consciência crítica, nós temos que repensar essa sociedade. Até porque eu muitas vezes penso que se a imprensa e a mídia têm tanto poder de ditar comportamentos, de construir desejos, de transformar o ser humano em máquinas de assistir, se tem tanto poder, é porque preenche o vazio. Um vazio que é a informação livre, a condição de sujeito, os espaços de construção, a consciência crítica, vai invadindo e vai capturando.
Então, em meu nome, em nome, com certeza, desta Casa Legislativa, eu queria dizer que você continua exercendo a ética que todo jornalista tem que ter. A ética de se considerar um sujeito da construção do público, sujeito da construção do bem público. E, portanto, temos que nos render a esta qualidade de transformar a dor, a experiência doída, a experiência que muitas vezes deixa a gente sem chão, sem se reconhecer, e onde os outros também não nos reconhecem mais, e a gente perde as referências. E como diz a música, muitas vezes, a impressão que se tem é que não sou eu que me governo, quem me governa é o mar. E você reagiu, e esse livro seu é uma resistência a tudo isso, em nome da democracia, da dignidade humana, dos direitos e dos princípios fundantes da Constituição brasileira. Parabéns para você e conte conosco sempre a nossa solidariedade e o nosso apoio. Um grande abraço. Obrigado. Deputada, eu só queria fazer uma observação aqui. É que o livro, eu vou fazer o lançamento do livro agora, aproveitando que está sendo televisionado, falar para os telespectadores do Distrito Federal. O livro vai ser lançado agora no Café Martinica, 303 Norte. E que ele está também à disposição para venda no Sindicato dos Jornalistas Profissionais aqui do Distrito Federal, que está funcionando numa sede provisória no Clube de Imprensa. E eu conto com a colaboração das pessoas que, caso queira tomar conhecimento desse livro, que pode adquiri-lo nesses locais. Muito obrigado. Bom, então, com o anúncio do lançamento do livro e avisando para a Raquel que nós vamos... Você podia disponibilizar seu e-mail e os componentes da mesa têm toda a disposição de estar respondendo às questões aqui colocadas que ensejam um grande debate. São questões inquietas e necessárias. Então, disponibilizando um e-mail para os membros da mesa, eles podem depois... E o nosso compromisso de que essa discussão seja feita na Conferência Distrital. E, com certeza, será feita também na Conferência Nacional de Comunicação, que é um grande passo, um grande marco. É a primeira. A primeira, queremos que não seja a última. Agradecer muito a participação do José Cleves, agradecer a participação do Jomar, da doutora Isabela, agradecer a presença do doutor Eduardo, do nosso vereador, do Adriano, dizer que essa audiência pública teve o objetivo de instigar, mas é um debate que continua e que tem que adquirir outros fóruns, tomar conta de outros fóruns, dos bancos escolares, da formação dos nossos profissionais de comunicação. Agradecer muito a presença de cada uma e cada um de vocês, da Vera Godoy, do Renato também, que estiveram aqui conosco, e declarar com essas palavras encerrada a presente audiência pública. Caramba! O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gás.